Para mim, o melhor filme de 2017 foi Dunkirk. Na minha opinião, Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008 é o melhor filme baseado em quadrinho já feito. E Amnésia é um dos filmes da minha vida. Bom, eu acho que eu posso me considerar um fã do Christopher Nolan. Isso sou mesmo. Só que eu ser fã não quer dizer que ele vai passar qualquer coisa aí pra gente assistir e eu vou ter que gostar, não. E esse é o caso de Tenet. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Cinefilia. Tenet era o filme que eu estava mais esperando para assistir esse ano, sem exagero. A premissa do filme ficou muito escondida, na verdade, a gente não tinha ideia do que se tratava, e quando o filme realmente chegou até mim, que decepção, que decepção. E eu gosto muito do início do longa, apesar dele ser muito corrido. Bom, vamos falar do que se trata o Tenet. É um filme que eu não vou dizer muita coisa, mas ele trata da inversão da entropia de objetos, enfim, da matéria. E aí a gente tem um filme sobre não volta no tempo, mas reversão do tempo. E aí a gente tem uma investigação que é do John David Washington. Ele é o protagonista do filme, e é engraçado que essa palavra protagonista ela ganha outros contornos, e bons contornos no filme, apesar do filme não ser bom. Que a gente tem uma guerra para ser evitada. Que guerra é essa? Bom, é meio Exterminador do Futuro. Não de máquinas, mas das pessoas contra pessoas. Você vai entender vendo o filme. Olha, o grande problema desse filme é que a ideia é bem original. Pelo menos essa da inversão da entropia, e o que eu acho é que o filme não deixa ela muito palatável, e como o filme é muito corrido, apesar de ter 2 horas e meia, ele fica muito difícil de ser acompanhado. Eu o assisti 2 vezes para conseguir entender melhor o que estava se passando, e ele realmente é muito complicado. Primeiro, que ele começa com muitas pequenas subtramas até chegar na trama principal. A gente passa por uma cena de abertura grandiosa, que leva a uma investigação, que leva a uma pessoa, que leva a outra pessoa, para aí sim a gente chegar nessa investigação principal. Então, assim, a gente fica tentando pegar ali a meada do filme e na verdade ele tá só te dando ganchos para ir colocando um personagem ou outro. E aí a gente fica naquela, vai, não vai, vai daqui, vai dali, até chegar nesse ponto principal e, olha, é meio... tem uma barriga, uma gordura aí. O Christopher Nolan, a galera que não gosta dele, os hates do Christopher Nolan, dizem que ele fala demais. Então ele fala demais e a coisa fica muito mastigadinha, e aí você acha os diálogos do filme expositivos. Aqui ele tenta uma coisa, ele tenta não ser expositivo, ainda que ele seja. Então os diálogos, para mascarar essa exposição, eles são meio, olha, eu vou te contar uma coisinha sem te contar muito bem aquela coisinha, então ficam... Olha, era melhor a exposição em si do que ele não conseguir chegar até esse ponto do diálogo não ser expositivo, ainda que ele conte sobre o filme. E ele não consegue. O diálogo é expositivo, mas ele tenta disfarçar essa exposição. E ele não consegue. Problemático de acompanhar. Chega até um momento que uma personagem diz o seguinte: olha, não tente entender. É do tipo, não entenda, só curta o filme. Pois é, o problema é que as cenas de ação são lá essas coisas assim. Eu acho o som do filme muito bom, é um som parrudo, pesado, grave, só que isso... e a trilha sonora é ótima, a trilha é muito boa, ela dá até uma grandiosidade maior do que a própria cena tem. Só que a cena em si, o que acontece... É meio qualquer coisa, você já viu aquilo antes. Mas tem um carro voltando, tem um carro, ele faz um movimento como se ele tivesse ao contrário, e ele realmente está ao contrário. Mas tem isso, tem aquilo. Olha, isso não é muito bem utilizado no filme. A gente não tem isso de uma maneira muito grandiosa no filme, a não ser a última cena, em que a gente tem uma cena realmente muito grandiosa, em que linhas do tempo que vão e voltam se entrelaçam ali de verdade, mas olha, é meio bagunçado.
pra falar a verdade, achei meio bagunçado, assim como todo o filme. E a montagem do filme aqui e ali peca bastante, com saltos temporais e espaciais muito estranhos e não são do próprio conceito do filme. Por exemplo, tem uma cena de tiroteio que começa, ela é podada, você já pula para outro canto e a coisa já acontece. Gente, deixa acontecer a cena. Tem um outro momento, um certo personagem se machuca e enquanto ele se cura, o filme vai dando pequenos saltos no tempo que fica muito estranho e uma coisa ou outra jogada no filme para que você entenda ali um conceito ou outro. Fica estranhíssimo, sabe? Fora a rapidez com que o filme se desenrola. Olha, Tenet exige muita paciência e exige que você assista o filme mais de uma vez e mesmo assim ele não fica bom. É uma pena que pela primeira vez eu tenho que falar que o Christopher Nolan errou. Errou feio? Não. Ele tem um filme muito parrudo, um filme que tem uma ideia muito boa, mas que ela não é desenvolvida da maneira, na minha opinião, certa. Por problema de roteiro, por problema de montagem, por diálogos realmente problemáticos e porque no final das contas o espetáculo do filme nem é lá essas coisas. Eu tenho uma boa atuação do John David Washington, uma ótima atuação do Robert Pattinson e uma atuação extremamente gravitacional da Elizabeth Debicki, porque você presta atenção não só na qualidade do trabalho dela, como também na fisicalidade. Ela é uma mulher, uma atriz que eu realmente não me lembrava dela, ela está em Guardiões da Galáxia 2, ela tem 1,90 m, então ela se impõe não só pela qualidade do trabalho, como nessa fisicalidade. Mas tudo isso jogado dentro de um roteiro mais ou menos, um roteiro bem mais ou menos, num filme bem mais ou menos também. E olha, com relações entre os personagens, relações humanas mais ou menos também, um vilão muito de filme do James Bond, mas daquele pior tipo de filme do James Bond. Olha, infelizmente não deu não, viu, o Nolan, não deu não, por isso eu vou dar uma nota 6, olha, 6, é isso, 6. Vamos para a próxima. Acho que eu já falei tudo, vai. Até a próxima crítica.